Bem-vindo ao canal Bril. Neste vídeo vou te contar as histórias mais sinistras do Reddit. Curta, se inscreva e comente para eu fazer vídeos cada vez melhores para você. Não era uma garotinha. Eu estava acampando com minha esposa e sua família em um lago pequeno e remoto no Novo México. Havia cerca de 10 pessoas no nosso grupo e outro grupo de 6 pessoas no acampamento ao lado. Era noite e ambos os grupos estavam fazendo atividades típicas, fazendo brincadeiras, tomando alguns drinks e contando histórias, quando todos ouvimos o que parecia ser uma garotinha gritando por socorro. Nenhum dos grupos tinha crianças com eles, mas todos tínhamos certeza de que estávamos ouvindo uma garotinha, e decidimos procurar na área de onde ouvimos os ruídos. Havia um campo atrás de nossos acampamentos, e todos vimos uma figura muito alta, branca e pura, de pé, talvez a 100 metros de distância de nós, fazendo os barulhos. Todos concordamos que essa coisa parecia ter talvez 1,80 m de altura, magra e branca como pode ser. Chegamos mais perto para investigar, mas o que quer que vimos começou a recuar à medida que nos aproximamos e desapareceu nas árvores. Durante toda a noite, continuamos a ouvir uma garotinha pedindo ajuda enquanto tentávamos dormir. Mortos-vivos. Sou enfermeiro psiquiátrico, e no início da minha carreira, trabalhei em um centro de saúde mental residencial. Um dos nossos residentes era mudo eletivo, o que significa que não falava, não queria ou não podia falar, mas não havia razões médicas para o porquê. Ele havia falado mais cedo em sua vida, e de fato, parecia bastante normal naquela época, com exceção de ter quase 2 metros de altura. Ele foi criado no extremo sul e se juntou ao exército quando tinha 19 anos, mas uma noite ele desapareceu. Ele foi declarado ausente, e eventualmente, foi declarado desaparecido e morto. 10 anos depois, um homem de 2,5 metros de altura, entrou no pronto-socorro do Hospital VA, em minha parte do meio-oeste, e disse à recepcionista: "Meu nome é Marion Duchenne, não é o nome verdadeiro, e estou morto há 10 anos." Essas foram as últimas palavras que ele falou. Ele estava coberto de poeira, e estava usando as mesmas roupas que disseram estar usando na noite em que desapareceu. Seu número de seguro social não havia sido usado, e ele não tinha identificação pessoal. No entanto, eles foram capazes de identificá-lo, acho que por meio de impressões digitais. A família foi notificada, mas eles disseram que já haviam lamentado seu homem perdido, e que quem estava afirmando ser ele, simplesmente não podia ser. Eles exigiram que não fossem contatados novamente. Marion andava de um lado para o outro todos os dias, movendo a boca que parecia falar ou murmurar, mas nenhum som saiu. Ele tinha o hábito enervante de jogar a cabeça para trás com a boca aberta como se estivesse rindo com vontade, mas nem mesmo uma respiração podia ser ouvida. Se eu falava com ele, ele parecia ouvir, periodicamente jogando a cabeça para trás daquele jeito que imitava o riso dele. Vários medicamentos foram tentados, mas não o afetaram positivo ou negativamente. A terapia ocupacional não fez nada porque Marion apenas sorria, e, a menos que lhe dissessem para ficar parado, ele se levantava e começava a andar de novo. No meu último dia naquele emprego, a última coisa que vi foi Marion, andando de um lado para o outro no estacionamento, jogando a cabeça para trás para rir. Mais tarde eu me perguntei se o tempo todo eu estava lidando com um fantasma. Todos esses anos depois, eu ainda não sei.
A parada de agitação. Eu estava dirigindo pelo país, com minha mãe e minha irmã, quando eu tinha 16 anos, e minha irmã tinha 20. Era tarde, mas estávamos bem descansados e alertas. Estávamos dirigindo por uma interestadual, e precisávamos de gasolina e uma pausa para ir ao banheiro, então paramos na única parada de descanso em 200 metros. Havia uma van cheia de adolescentes em uma viagem no posto de gasolina, bem como um pequeno carro cinza estacionado na bomba à nossa frente, com 2 jovens parados do lado de fora. Quando chegamos lá, tudo parecia errado. Estávamos na estrada há dias e vimos muitas paradas para descanso à noite, e nunca tivemos medo até então. Minha mãe e minha irmã entraram e eu fiquei no carro. Eu ouvi os adolescentes dizerem que estavam assustados, e não conseguiam fazer a bomba funcionar, e eles saíram com pressa. Eu estava observando o carro à nossa frente, e os 2 homens não haviam se movido. Nem uma polegada. Eles não estavam falando. Eles não estavam em telefones. Eles estavam só parados ali, imóveis como pedra. Minha irmã e minha mãe voltaram correndo para o carro, e quando eles entraram, os 2 homens lentamente se viraram para nos olhar, enquanto não se moviam ou giravam o resto de seus corpos. E eu juro, porra, todos nós vimos a mesma coisa. Eles tinham olhos escuros como breu, e vazios. Verdadeiramente vazio. Não é preto, não reflete nenhuma luz, apenas um vazio. Saímos de lá e não paramos até chegarmos na próxima cidade. A pior coisa sobre toda a experiência: não conseguimos encontrar o local em nenhum mapa. Sabíamos exatamente qual ponto da interestadual procurar, e não conseguimos encontrá-lo no Google Maps ou em qualquer mapa de papel que tivéssemos. Nós até perguntamos aos moradores sobre o posto de gasolina assustador naquele trecho da estrada, e recebemos apenas olhares confusos. Nós viajamos naquela interestadual desde então, e não há parada para descanso. Ele veio para nós no cemitério. Estávamos dirigindo o velho Subaru do meu amigo, por um cemitério enorme. Paramos e descemos uma colina, encontramos um pequeno lago. Havia alguém sentado em uma pedra do outro lado do lago. A figura era toda preta e não podíamos distinguir nenhuma característica, além do fato de que parecia um homem que estava usando uma cartola antiquada. Nós estupidamente acenamos e gritamos "foi". Ele não mostrou nenhum reconhecimento e continuou sentado, parado na pedra. De repente, ele pulou de pé, começou a correr para nós na água e então desapareceu, na metade do caminho na lagoa. Meus amigos e eu gritamos e corremos de volta para o carro. O carro não ligava, e ouvimos algo batendo na parte de trás do carro. Não era um estrondo constante, mas a cada poucos segundos ouvíamos. Ninguém estava do lado de fora do que podíamos ver no escuro, mas algo estava fazendo barulho no carro. Abri meu telefone e comecei a ligar para minha mãe, para nos dar um impulso, mas não tinha serviço. Nenhum de nós tinha qualquer serviço de celular. Os próximos 30 minutos foram gastos tentando ligar o carro. Nenhuma batida foi ouvida depois, mas sentimos uma forte pressão ao nosso redor. Finalmente, o carro deu partida e ela pisou fundo no pedal. Saímos do cemitério tão rápido. Imediatamente cruzando os portões, todos os nossos telefones recuperaram o serviço de celular. Uma coisa que eu sei com certeza é que alguém ou alguma coisa estava lá fora, e não era um animal ou um ser humano. Foi bom ver um velho amigo. Quando eu tinha 37 anos,
Foi ao meu reencontro do ensino médio. Voei para o aeroporto mais próximo e aluguei um carro. A distância era de cerca de 35 quilômetros através de uma parte muito rural e quase abandonada do país. Cerca de 5 quilômetros fora da cidade, vejo alguém na beira da estrada, sinalizando para mim. Descobri que era um dos caras com quem eu havia frequentado a escola. Jim, entra no carro e começamos a conversar. Eu não o via há 20 anos, mas ele ainda parecia o mesmo, talvez um pouco mais velho. Chegamos à cidade e perguntei se ele quer vir ao encontro e tomar uma bebida. Ele diz, não, apenas me leve para casa. Os pais de Jim moravam a apenas alguns quarteirões da casa da minha avó, e eu virei naquela direção, mas ele disse para levá-lo para os arredores da cidade. Havia um parque de trailers lá fora, e imaginei que era onde ele morava. Vou ao encontro. Conheci alguns dos meus antigos colegas. Começamos a conversar. Enquanto estamos falando sobre quem está vindo para a reunião, menciono que acabei de pegar Jim a 5 quilômetros a leste da cidade e o deixei. Todo mundo fica quieto, até o cara cantando no karaokê para ele larga o microfone. Meu primo fica branco como uma camiseta nova. Barb, Jim morreu naquela curva há 8 anos. Capotou o carro. Estávamos todos no funeral dele, me disseram. Comecei a me sentir muito tonto e fui para o carro respirar fundo. Ali no banco está o jornal local, impresso 8 anos antes, contendo o obituário de Jim. Até hoje tenho o jornal, guardei para ter certeza que não fiquei louco. A morte veio para ele. Eu estava no quarto dos meus pais, conversando com meu pai muito doente na época. Ele estava morrendo de câncer de esôfago estágio 4. Tive a sensação de que algo estava atrás de mim. Olhei para a porta da sala de estar, e algo cerca de 3 metros, e totalmente preto está espreitando ao virar da porta, com as mãos no batente da porta. Corri em direção a ela, e ela escorregou de volta para fora. Quando cheguei do lado de fora da porta, não havia nada. Meu pai estava completamente confuso quando eu voltei para dentro da sala quando eu disse a ele. As pessoas que ficaram na minha casa nos últimos dias do meu pai alegaram tê-lo visto. Minha mãe viu a figura em várias ocasiões em vários lugares até que ele faleceu. Não o vimos desde então.